Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? Bom, a gente vai continuar com as nossas videoaulas e hoje nós vamos começar uma série de videoaulas falando de pirâmides, tá? É um assunto bastante interessante. A gente continua estudando os sólidos geométricos, porém agora o nosso foco são as pirâmides. Lembrem, nós começamos lá nos poliedros. Então nós vimos o que é um poliedro. Desses poliedros nós destacamos os prismas. Dos prismas nós destacamos dois sólidos bem especiais, que são os paralelepípedos e os cubos, certo? Então agora nós vamos estudar as pirâmides. Bom, quando a gente vai estudar um sólido geométrico, a gente procura definir esse sólido. Mas não é uma tarefa tão simples definir sólidos geométricos, tá? Como nós já construímos esse conhecimento, nós começamos lá dos poliedros, a gente já trabalhou os prismas, então eu vou partir da ideia de prisma para a gente desenvolver uma ideia para pirâmides. Ninguém vai pedir para você definir uma pirâmide, tá? E é até complicado você pegar uma frase definindo pirâmide. Então a gente vai construir essa ideia. O que eu chamo de ideia? Ideia é uma orientação, ou é um conjunto de orientações que me faça, esse conjunto de orientações, elas me façam entender ou trabalhar a ideia de pirâmide, faça com que eu entenda o que é uma pirâmide, né? Quais são as características da pirâmide, o que esse sólido tem de especial para ser chamado pirâmide? Será que ele é pirâmide, é um prisma também? Então, por que uma pirâmide não é um prisma? Então, a gente vai trabalhar essas ideias e no final eu tenho certeza que você vai ter concebido, então, o conceito de pirâmide, tá bom? Então é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos até você entender o que é uma pirâmide. Entendendo o que é uma pirâmide, o que é que eu vou extrair dela? Quais são os elementos da pirâmide, né? Como é que o homem organizou esse estudo para que a gente possa resolver problemas no contexto da pirâmide? Tudo bem? Então vamos lá, eu vou começar da seguinte forma. Pessoal, lembrando sempre que as minhas videoaulas não têm um roteiro pronto, tá? É claro que eu sei o que é que eu tenho que expor, mas não tem nada pronto. Tudo é feito na hora aqui, conforme eu vou sentindo a necessidade de expor para vocês. Por isso, né, um pouco diferente de uma sala de aula. A sala de aula eu trabalho muito com as ideias de vocês, né, com o feedback. Aqui não tem como, então eu vou tentar explorar ao máximo informações relacionadas com pirâmide. Eu vou fazer o seguinte, né? Vamos recordar um pouquinho rapidamente o conceito de poliedro, né? Poliedro. Então, é um sólido geométrico, uma figura geométrica espacial, que ocupa um lugar no espaço. Então, não é uma parte de um plano, é uma parte do espaço. Quando eu falo espaço, tem 3 dimensões, é uma figura tridimensional. Então, o que é o poliedro? Então, o poliedro é todo sólido geométrico cuja superfície é plana. A superfície dele é plana, mas é um plano só? Não. São 2 planos? Não. São 3? Não. No mínimo 4. Então, são planos se interceptando, cercando uma porção do espaço, formando, portanto, um poliedro. É um pouquinho complexo, né? Ficar nessa parte teórica. Então, você pega uma figura geométrica cujas faces são polígonos. Bom, ainda não clareou. Então, as faces são figuras planas, certo? Então, isso que eu falo, toda a superfície é um plano. Então, se eu pegar, por exemplo, essa caixinha aqui de palito, tá? Veja, ó, essa face aqui é um polígono, então ela é plana. Essa face é plana, essa face é plana,
essa face aqui é plana. Apareceu até o preço aqui, pessoal, 35 centavos. Isto é velho, hein? Tá? Então, isto é um poliedro, tá? Se eu pegar, por exemplo, esse cara aqui, isso não é um poliedro. Por quê? Porque a superfície dele é arredondada. Então não é toda ela plana. Se eu pegar a base dele, dá até a impressão de ser plana, embora não é, porque ela é meio cavada, certo? Mas se eu pegar essa parte aqui, a lateral dele é arredondada. Então isso não tem chance nenhuma de ser um poliedro. Então nós estamos estudando os poliedros. Aí dos poliedros nós destacamos os prismas. Vou tentar desenhar um prisma aqui para a gente recordar essa ideia, porque eu quero chegar na pirâmide, ok? Então o que é na verdade um prisma? Então vamos lá. Isso aqui é um prisma, né? A caixinha aqui de palito para mim de dente é um prisma. Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui um plano, tem que tomar cuidado, ver se... pessoal, vai ficar tudo torto por causa da minha posição. Eu vou pegar aqui um plano, certo? Deixa eu pegar aqui um plano. Vou desenhá-lo assim. Ok? Um plano. Nesse plano, eu vou destacar um polígono. Por exemplo, um polígono assim. Um quadrilátero. Ok? Pronto. Esse plano, o primeiro desenho que eu fiz, é algo ilimitado, né? As extensões dele, né? O comprimento e a largura são ilimitadas, não se fecham. O polígono é uma porção dele. Então eu peguei aqui um quadrilátero. Faz de conta que é um quadrilátero. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar outro plano paralelo a este. Certo? Paralelo a esse. Então eu vou pegar aqui um plano aqui em cima. Eu falei que não é uma tarefa tão fácil. E vou fazer. Estou desenhando aqui um plano, tá? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Nesse plano aqui, eu vou desenhar um polígono idêntico a esse aqui. Semelhante. Igualzinho. Certo? Tá? Claro que também não é uma tarefa fácil para mim aqui, então vou fazer isso aqui. Ok? Ó. Pronto. Faz de conta. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um ponto daqui e vou ligar ele com um ponto daqui. Eu vou fazer isso com todos os pontos. Quantos pontos eu tenho aqui nesse polígono? Infinitos. Então, cada ponto daqui vai ligar com um ponto de lá. Ou seja, toda essa parte que fica entre esses dois planos vai ficar fechada. Então, vai formar o meu sólido. Mas eu vou pegar como referência esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó. A gente vai chamar de vértice. Eu vou ligar aqui. Pronto. Tá aparecendo aí? Acho que tá. Ok? Esse aqui vai ser um segmento de referência para mim, ó. Ele pegou esse ponto aqui que pertence a esse polígono e ligou esse ponto que pertence a esse polígono. Bom, se todos os segmentos que eu ligar agora, vou ligar todos os segmentos que são paralelos a esse daqui. Vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Vou ligar, ó. Certo? Esse cara aqui tem que ser paralelo a esse. Vou ligar esse daqui a esse daqui. Ó. E vou ligar esse daqui a esse daqui. Só que eu fiz só esses quatro, né? Mas são só esses quatro? Não, são todos os pontos que estão aqui, eu vou ligar a ponto de cima. Mas toda essa ligação, todo esse segmento que liga um cara daqui, tem que ser paralelo a uma referência, que eu adotei como referência isso daqui. Não precisa ser ele, pode ser qualquer outro. E todos eles têm que ser paralelos. Então, esse daqui é paralelo a esse, que é paralelo a esse, que é paralelo a esse. O que significa ser paralelo? Significa que esse segmento aqui, em relação a este, nem abriu nem fechou. Ele subiu na mesma direção, claro, mas sempre a mesma distância desse daqui. O que isso faz acontecer? Isto faz acontecer que o polígono que eu tenho aqui embaixo seja igualzinho o polígono que eu tenho lá em cima.
Se esta aresta aqui, né, se esse segmento aqui, ao invés dele ligar nesse ponto aqui, ele ligar nesse daqui, então esse polígono aqui, ó, ficaria assim. Portanto, este polígono não seria igual a esse aqui, não seria idêntico a esse aqui, não seriam semelhantes. Ok? Figuras como essa, sólidos dessa forma aqui, são chamados de prisma. Então, esse cara que está aqui em cima vai ser igualzinho esse cara que está aqui embaixo. Claro que eu estou chamando de cara, é porque eu sou familiar, né? Eu sou bem próximo dele, ele me dá permissão para eu fazer isto. Claro que isso tem um nome, né, pessoal? Isso aqui chama-se base. E claro que isso aqui também chama-se base. Então é a base do meu prisma. E aí, por causa disto, pessoal, e por conta nossa, quando eu falo por conta nossa, né? Então são termos que a gente utiliza, não tem fundamento, tá? Mas dá para usar porque fica fácil para eu identificar então o prisma. Eu costumo dizer, o que é prisma? É um sólido que, do jeito que começa, termina. Lembram disso? Claro que tem que tomar cuidado. Do jeito que começa, termina? Bom, mas o começo dele, que é a base, tem que ser um polígono. Porque se aqui fosse um círculo, então pode começar com um círculo e terminar com um círculo. Aí do jeito que começou, terminou. Mas aí não é um poliedro. Para ser poliedro, a superfície tem que ser toda plana. E aí não seria plano. Então eu tiro isto, tiro essa ideia. Aí sim, considerando que a base é um polígono, ou seja, é formado por segmentos de retas, do jeito que começa, termina. Então esse é o prisma. E as bases, né? A base que está embaixo, né? Que está ali no plano inferior, e a base que está no plano superior, elas têm que ser paralelas. Então o plano de cima e o plano de baixo tem que ser planos paralelos. Ok? Por isso que a gente diz que prisma é um poliedro que tem duas faces paralelas e as outras, as faces laterais, têm que ser paralelogramos. O que é um paralelogramo? Então, esse cara tem que ser paralelo a este e, consequentemente, esse paralelo a este. Por isso que eu disse, ó, isso aqui seria o meu segmento de referência. Esse segmento aqui nasceu desse, tem que ser paralelo a esse. Qualquer um outro que eu traçar aqui dentro, ó, tá? Então esse segmento tem que ser paralelo a esse daqui também. É assim que a gente constrói a ideia, né? Concebe, né, o conceito de prisma. Tudo isso a gente já falou. Tá? Então isso aqui chama-se aresta, porém é uma aresta lateral. Isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Esse aqui é uma aresta também, portanto é a aresta da base. E a altura, pessoal, o que é a altura? A altura é a distância entre os dois planos, tá? Então isso aqui é o que? A altura. Então, qualquer uma das arestas aí expressa a altura. A altura é a distância entre os dois planos. Tudo bem? Então, isso aqui chama-se vértice. Lembra dos detalhes? Ó. Então, isso aqui é um vértice do prisma e assim por diante. Bom, mas nosso objetivo não é falar de prisma, é falar de pirâmide. Qual é a ideia da pirâmide, então, pessoal? Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer, portanto, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Vou construir aqui, vou pegar um plano. Ok? Viu como é complexo a gente definir esses caras, tá? Peguei aqui um plano e vou também pegar outro plano lá em cima. Certo? Vou pegar aqui outro plano. E vou... Pronto, peguei um plano. E
Tá? Eu até esqueci de falar lá, vou chamar esse plano aqui de alfa e esse plano aqui de beta. A condição, pessoal, aqui em cima, né, é que o plano alfa seja paralelo ao plano beta. E aqui também, né, nós temos dois planos paralelos, certo? Isso aqui é beta. O que eu vou fazer? Mesma coisa, eu vou desenhar aqui nesse plano um polígono, que vai ser a base, como foi lá no prisma. Vou fazer o polígono em forma de quadrilátero, porque é o desenho mais fácil para fazer. Tá? Então, vou fazer aqui um quadrilátero. Vou fazer com essa perspectiva, para a gente poder ter uma noção. Né? Vou fazer aqui, então, o meu quadrilátero. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu fazer aqui ele tracejado, porque ele vai ficar lá atrás. E agora, ao invés de pegar um outro lá em cima, igualzinho a ele, porque se eu fizer isso, eu vou continuar no prisma, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ponto só desse plano aqui, certo? Ele ficou muito alto esse plano, pessoal, tá? Ficou muito alto para mim. Poderia ter feito ele um pouquinho mais baixo. Mas dá para eu entender. Não, eu vou tirar aqui, não vai ficar legal o nosso desenho. Vou pegar um plano, claro, paralelo à base. É até bom que isto acontece para a gente ir entendendo. Eu vou desenhar aqui um plano um pouco mais próximo desse daqui, certo? Claro que tem que ser também um plano paralelo. Vou pegar aqui nosso plano alfa. Pronto. E vou pegar, então, um ponto desse plano aqui. Pronto. E qual é a diferença? A diferença aqui no prisma é que as arestas, elas sobem de forma perpendicular. Claro, perpendicular não, né? Ela sobe, não precisa necessariamente ser perpendicular, ok? Então, o vértice daqui tem que encontrar o vértice daqui, ó. O vértice daqui tem que ligar com o vértice daqui. Nesse caso, não, eu não vou ter lá um polígono igual a esse, eu vou ter só um ponto. Então, todos os vértices da base desse polígono aqui, todos eles vão ligar a esse daqui. Eu vou traçar segmentos partindo dos vértices e esses segmentos vão concorrer ao mesmo ponto, certo? Eles vão todos para o mesmo ponto. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Então, esse daqui eu ligo com esse. Esse daqui tem que concorrer àquele lá também, certo? Ó, esse daqui com esse, ó. Aí eu estou formando a pirâmide, ó. Esse daqui lá atrás com este, ó. E esse daqui com esse. Pronto. Perceberam a diferença? Todos os pontos que eu pegar aqui da base, todos eles vão concorrer com aquele ponto lá, certo? Eles vão se interceptar num único ponto, formando, portanto, a nossa pirâmide. Olha a diferença do polígono, tá? Então, todos eles concorrem para esse ponto aqui, certo? Então, veja, criamos a nossa pirâmide. Esse vértice aqui, esse ponto aqui, chama-se vértice da pirâmide. Então, aqui eu tenho um ponto. No meu prisma, eu tenho um polígono que é igual à base. E aqui não, certo? Esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto são os vértices da base. Esse daqui é o vértice da pirâmide. Então, qual é o vértice da pirâmide? É aquele ponto que está em um plano paralelo àquele que contém a base. Tá? Então, um ponto que está num plano paralelo àquele que contém a base, de modo que todos os pontos da base concorrem, né? Quando você ligar, eles são ligados a esse ponto que está aqui, ok? E olha a diferença, ó. A aresta agora, ó, ela não é como aquela lá do nosso prisma, tá? Como que ficam as arestas aqui, ó, e essa aresta aqui de trás. Então, se nós voltarmos ao prisma, você pode pegar a face lateral dele, ó, é um quadrilátero e é paralelogramo. Esse é paralelo a esse é paralelo a esse, sempre. Na pirâmide é diferente, ó, nós formamos o que aqui? Um triângulo, ó.
Por que que é triângulo? Porque esse vértice liga naquele e esse vértice liga no meio, formando, portanto, um triângulo. Então, as faces laterais da pirâmide são triângulos, são triangulares, certo? Então, cada face lateral, então isso aqui chama-se face lateral, que é igual a um triângulo, pessoal. Tem que tomar cuidado aqui que eu não sei se está aparecendo. Tudo bem? Bom, aí tem alguns detalhes. Esse vértice, ele pode tanto pender para um lado ou pender para outro. Não tem que necessariamente estar aqui. Se ele estivesse aqui, por exemplo, também construiria uma pirâmide? Sim. Eu pego esse aqui e ligo nesse, pego esse aqui e ligo nesse, pego esse aqui e ligo nesse, pego esse aqui e ligo nesse. Só que você vai ver que fica uma pirâmide meio estranha. Nesse caso, a gente diz que a pirâmide é oblíqua. Né? Vocês têm aí, nos slides de vocês, já mostro uma, que nós temos a pirâmide reta e a pirâmide oblíqua. Isso é importante a gente estudar, certo? Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Tá. Então, nesse caso, nós teríamos uma pirâmide oblíqua. Então, quando que a pirâmide é oblíqua e quando que a pirâmide é reta? Na verdade, pessoal, nós vamos trabalhar com as pirâmides retas. Então, o que é uma pirâmide reta? A pirâmide reta, você identifica assim, ó. Você pega o vértice e projeta ele no plano da base. Faz uma projeção ortogonal. Certo? Se a projeção ortogonal cair no centro do polígono da base, então a nossa pirâmide é reta. Isso tem uma certa lógica. Porque se esse ponto pender um pouquinho para cá, e eu projetar ele, ele vai cair fora do centro. Nossa, mas qual é o centro? Nesse caso, o centro é fácil de identificar porque é um quadrilátero. Você liga esse vértice nesse vértice, você liga esse vértice nesse vértice, o encontro das duas diagonais, que está aqui, vai ser o centro da base. Então, quando você faz a projeção ortogonal caiu no centro, gente, o que é projeção ortogonal? É a projeção que é feita através de uma linha perpendicular. É como se esse ponto aqui deslizasse por esse caminho, por esse percurso, por esta linha, de forma perpendicular. O que é perpendicular? Forma ângulo reto com o plano da base. Tá? Então você desce, eu posso até colocar aqui no slide. Eu fiz aqui, ó, se eu colocar a minha lapiseira assim em pezinha, a gente diz, né? Se ela formar aqui um ângulo reto com qualquer segmento da base aqui, ó, se formar aqui um ângulo reto, não sei se está para ver, a gente diz que ela é perpendicular. Se eu fizer isso daqui, deixa eu inclinar para cá, não é mais perpendicular, aqui ela é oblíqua, certo? Aí se eu faço isso aqui, ó, se eu fizer a projeção ortogonal da extremidade da caneta aqui, ó, se eu fizer a projeção ortogonal, ó, vai cair aqui, não vai coincidir com o bico aqui. Acho que é complicado aqui a gente improvisar as coisas, tá bom? Então, quando eu faço a projeção ortogonal do vértice, se a projeção, isso aqui é um ponto, a projeção vai ser um ponto, se cair no centro, a gente diz que essa pirâmide é reta. Se eu faço a projeção do vértice e não cai no centro, então ela não é reta, ela é oblíqua. Não vamos trabalhar com a pirâmide oblíqua. Pode até ter algum problema que é elaborado no contexto de pirâmide oblíqua, mas aí nós temos que ver as informações que ele traz para a gente achar uma solução. Muito bem, eu vou chamar esse ponto aqui de O, que é o centro da minha base. O segmento VO, então, vai se chamar a altura da pirâmide, ok? Então, esse aqui vai se chamar a altura, que geralmente representamos pela letra H. Por que altura? Ora, porque a altura é a distância entre o plano da base e o plano onde está o vértice, o ponto. E a altura é sempre o menor caminho. E o menor caminho é determinado por um segmento perpendicular.
um segmento que forma um ângulo reto. Então, o próprio caminho da projeção, o próprio segmento da projeção do vértice do ponto V aqui é a altura. Então, a distância entre esse ponto e o plano da base é a altura. Então, geralmente indicamos a altura por esse segmento aqui. Tranquilo? Isso daqui é a aresta da base. Epa, aresta lateral. Que é a aresta lateral. Que são as quinas da lateral. Esse daqui, como lá no prisma, é a aresta da base. Tudo bem? Isso aqui é um vértice da base. Esse aqui é a altura. Agora presta atenção aqui, ainda temos um tempinho. O que é importante, mas importantíssimo quando eu trabalho com pirâmide. Observe que a face lateral da pirâmide é um triângulo, já escrevi aqui. Como a nossa pirâmide é reta, vamos falar de pirâmide reta nesse momento. Pirâmide reta, deixa eu colocar aqui. Pirâmide reta, já falei bastante o que é isso, ok? Apareceu aqui, apareceu. Como a nossa pirâmide é reta, pessoal, então esta aresta aqui e esta aresta aqui tem o mesmo tamanho, assim como essa daqui também. Não tem como ser diferente. Agora, se eu trouxesse esse vértice para cá, depois eu vou até fazer isso daí, vou mostrar o desenho. Aí sim, ó, esta aresta aqui seria diferente dessa aresta aqui, mas continuaria sendo um triângulo. Só que nesse caso, o meu triângulo é um triângulo que tem os dois lados de medidas iguais. Observe que quando eu falo de triângulo, eu estou falando da face lateral. Pirâmide é uma coisa, triângulo é outra. Eu estou falando da superfície lateral da pirâmide, é formada por triângulos. Então, esse aqui é um triângulo, esse aqui é um triângulo, esse aqui é um triângulo. Lá atrás eu tenho um triângulo, lá atrás eu tenho outro triângulo. Então, é a superfície lateral. E esses triângulos são triângulos isósceles. Isósceles. Por que isósceles? Porque tem dois lados de medidas iguais. Isso não vai acontecer na pirâmide oblíqua. Ok? Muito bem. Agora presta atenção para eu fechar esse vídeo. Vou falar de um cara super importante. Como esse eu vou marcar aqui porque é mais fácil. Como esse triângulo aqui é isósceles, eu vou pegar o vértice e vou projetar, ó, vou escorregar ele agora pela face, ó, e vai cair aqui. Vou fazer a projeção ortogonal dele, mas descendo pela face. Ó, apareceu um elemento aqui, ó, aqui. Esse ponto aqui vai ser o ponto médio. Vou fazer o desenho aqui para vocês entenderem. Eu vou pegar só o que me interessa, ó, só a face. Isso aqui não é uma pirâmide, isso aqui é um triângulo. Eu peguei só a face. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto de B, esse de C e esse de D. Peguei essa face aqui, ó, VBC. VBC. Então, eu pego, isso é a face, isso é um triângulo, pessoal, tá? Vou pegar aqui, ó, vou dividi-lo ao meio, vou fazer isso aqui, ó. Esse ponto aqui eu vou chamar de M. Por quê? Porque ele é um ponto médio. Por que eu sei que é médio? Vamos por intuição aí. Esse cara não tem o mesmo tamanho desse, então esse vértice aqui está centralizado, ele nem caiu para a esquerda nem para a direita. Então, quando eu faço a projeção dele descendo, escorregando pela face, ele vai cair aqui no ponto que fica no meio. E como isso aqui é uma projeção, pessoal, aqui vai formar o quê? Um ângulo reto. Então, voltando aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo reto. Isto daqui, VM, chama-se apótema da pirâmide. Apótema. É o apótema. Então, vamos definir o que é apótema. O que é? Pensa um pouquinho. Quem é o apótema da pirâmide? É o segmento VM. Vamos enxergá-lo aqui? VM. O que VM é? É a altura da face. Isso aqui é uma face, ó.
A face é um triângulo. A distância que vai do vértice do triângulo até a base do triângulo chama-se altura do triângulo. Então, o que é isso aqui? Altura do triângulo. Então, quem é o apótema da pirâmide? Gente, esse elemento é muito importante. Ele vai aparecer nos textos e eu preciso saber o que é o apótema. O apótema é a altura da face de uma pirâmide reta. Tranquilo? Bom, pessoal, eu volto então com outra videoaula, claro, dando sequência a essa daqui. Então, até mais.